寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem e entre Mongólia Interior e Coreia do Sul. Mongólia Interior ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeo sobre a tríade, que tem de certa forma a ver com o assunto de hoje, vídeo sobre a Revolução Mongol, Rebelião dos Boxers e entre outros, beleza? E quem puder já dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né? Hoje vamos falar sobre a rebelião de Jingdandao, né? Jingdandao, o que é Jingdandao? O que é isso? É de comer? Fica onde? Quem é esse cara? Não, relaxa que eu vou explicar tudo com calma, beleza? Mas primeiramente, né, sempre o contexto, porque a rebelião foi rápida. Sim, foi bem rápida para falar a verdade, né? Terminou de uma forma um tanto quanto não prevista aí pela essa sociedade secreta chamada Jingdandao. Mas enfim, né, vamos ao prelúdio, né? Então, bora lá. Bem, durante o governo da dinastia Qing, por ser um governo manchu e sendo, né, que é uma minoria étnica na China, e que, querendo ou não, né, os chineses que conhecemos são os chineses Han. Mas acabava que rolava às vezes algumas perseguições entre os Manchus e os Hans. Então, alguns desses chineses Han, né, com o tempo, né, eles acabaram indo ali morar na Mongólia Interior. Afinal, de certa forma, lá eles estariam mais de boa, porque era, querendo ou não, ainda assim era uma zona autônoma, né? Então, a dinastia Qing mandava, mas nem tanto. Só que no início, obviamente, né, eram pessoas migrando para lá, só que, cara, pequenos números, negócio irrelevante, eram poucas pessoas em bastante tempo, então, existia uma pausa, dava para os mongóis e os Han se adaptarem, dava para eles acabarem ficando numa boa. Mas durante, né, já o finalzinho aí de 1880 e pouco, não se sabe ao certo quando isso aconteceu, porém aconteceu uma migração em massa ali de chineses Han ali para a Mongólia Interior. E obviamente, né, ficou um negócio que foi fora de controle e com isso acabou tendo ali algumas desigualdades, até porque os chineses Han, né, eles acabaram superando a população de mongóis que existiam lá. Então, os caras conseguiram basicamente dominar uma terra que não era deles sem dar nenhum tiro, né? Eles conseguiram ser uma maioria étnica em um lugar que não era para eles, de certa forma, né, serem. Mas, enfim, o que aconteceu foi que, né, teve uma superpopulação de chineses Han, que, novamente, reiterando, são os chineses que nós conhecemos e que nós vemos aí pelas ruas, enfim. Os chineses brancos, né, vamos dizer assim, o que nós estamos habituados a ver, enfim. Então, com isso, os chineses acabaram dominando a plantação, acabaram dominando ali as fazendas, alguns animais, rolou um desequilíbrio ali. Só que o que estava acontecendo não era só um desequilíbrio na agricultura e acabou rolando um desequilíbrio ali na economia, sim. Porque os chineses Han, né, eles basicamente fundaram um país ali dentro da dinastia Qing que estava ali já dentro da Mongólia Interior. Então, um país dentro de uma dinastia, dentro de uma zona autônoma. Só que não era que eles brigavam por separatismo e essas coisas todas. Era um país na base ali do boca a boca. Então, eles tinham seus próprios governos, sua própria administração e suas próprias leis. Ou seja, as leis criadas por um chinês Han valia para o chinês Han, mas a lei que já era estabelecida tanto pela dinastia Qing quanto pela Mongólia Interior
acabava que eles não levavam a sério e não validavam. Contudo, eles também não pagavam impostos para os mongóis interior. Sonegar impostos, chinês sonegador de imposto. Mas eles pagavam sim imposto ali só para os chineses Hans. Só que os mongóis já estavam começando a ficar puto. E eles falaram o seguinte, olha, vocês querem ficar aqui? Tranquilo, mas não corta as árvores não, porque nós temos a nossa religião, as árvores são importantes pra gente. Só que os chineses, eles não respeitavam, eles acabaram que estavam cortando as árvores, então os mongóis, eles estavam indo lá e, mano, vamos ter que dar um jeito nisso aqui. E eles estavam começando a empacotar esses chineses, os que cortavam árvore, né? Imagina se os mongóis começassem a empacotar as pessoas que cortassem árvore da Amazônia. Mas enfim, sem piada lacradora aqui. Retomando, então os mongóis eles acabaram começando a empacotar os chineses que os desrespeitavam. E não só isso, mas também conforme, né, alguns outros chineses foram migrando para lá, os mongóis eles acabavam se reunindo ali de um grupo de 7 a 10 pessoas com armas, facões, espadas e cercando esses chineses, extorquindo, roubando, invadindo suas casas. Então, já estava começando a crescer ali uma hostilidade étnica entre chineses Hans e mongóis. Então, foi formado ali, né, uma sociedade secreta chamada Jingdandao, né, que, para quem não sabe, a Tríade também foi uma sociedade secreta de chineses Hans contra a dinastia Qing. Mas isso eu vou deixar aí no vídeo sobre a Tríade, né? Enfim. Então, essa sociedade secreta, beleza, ela começou fraca, mas começou fraca. Então, uma outra sociedade secreta chamada Clã da Lotus Branca, assim, por incrível que pareça, esse nome de vilão de clichê de filme de Kung Fu realmente existiu, mas era só chamado de Clã Lotus, às vezes Clã da Lotus Branca, enfim, dependendo da região. Então, essa sociedade aí, Clã Lotus, eles acabaram ali apoiando o Jingdandao e dando armas, dando facões, ensinando treinamento. E, obviamente, né, uma hostilidade ia começando aqui e ali, um chinês ia socando aqui, um mongol ia trocando soco. Mas o estopim foi em novembro de 1891, quando os chineses da Jingdandao, eles invadiram ali o governo da Mongólia Interior e eles acabaram detonando tudo, acabaram com todos os estandartes, e inclusive tinha uma tumba de um príncipe que estava ali um tanto quanto conservada, né? Provavelmente o corpo desse príncipe também estava lá, né? Só os ossos, enfim. Então, esses chineses pegaram e viram que era importante e quebraram tudo, quebraram a tumba, quebraram os ossos ali do príncipe ali que já estava morto faz tempo, né? Então, cara, isso foi estopim para a rebelião começar. Então, eles acabaram, né, indo ali mais ao leste ali da Mongólia Interior, capturando Ongnud, e depois eles retornaram e tomaram Tumed. Só que eles não fizeram só apenas essas duas coisas, né? Conforme eles fossem andando e fossem indo aos locais e passassem nas vilas, eles iriam zerando ali os mongóis, se é que vocês me entendem, eles iam saqueando, eles iam pegando as coisas, detonando tudo. E não só isso, mas também como templos, eles basicamente também tacavam fogo. E vocês devem estar se perguntando, calma lá, mas e os chineses cristãos? E os chineses Hans cristãos? Então, o problema deles não era com a religião ocidental, não era com chineses que seguiam a religião ocidental, muito menos com os chineses Hans. A Jingdandao tinha um certo problema, e um problema pessoal, com os mongóis e com a dinastia Qing, já que o lema ali deles era destruam os bárbaros, destrua os Qing, né? Destrua os bárbaros, que seriam os mongóis, e destrua os Qing, né? Não preciso falar nada contra a total dinastia. Mas, então,
um governador da dinastia Qing chamado Li Hongzhang, ele chegou e pensou, mano, isso daqui vai sair de controle, isso vai sair de controle. Então ele pegou e mandou um general chamado Ye Zhichao para fazer ali, né, para conter as coisas antes que as coisas viessem a sair de controle. Então Ye Zhichao, ele, desculpa a pronúncia, né, ele foi lá e reuniu as tropas ali de Vientiane. E com isso, eles basicamente, né, já tinham um armamento moderno, um armamento bom, eles tinham comunicação boa, eles tinham uma boa estratégia e melhor, eles já estavam com um uniforme mais modernizado, né, eles já estavam ali bem mais equipados e com uma tropa ali um tanto quanto alta. Então eles começaram a fazer ali diversos cercos, diversas coisas ali, né, para caçar essa sociedade secreta. Eles começaram ali a caçar os Jingdan Dao, e com isso eles basicamente zeraram essa sociedade secreta. Só que eles acabaram pegando esse líder aí, né, da Jingdan Dao, e apenas em dezembro, né, não se sabe ao certo o dia em que ele foi preso e empacotado, mas se sabe que foi tipo em dezembro ainda de 1891, ou seja, não durou, deve ter durado aí basicamente um mês aí de rebelião, né? Então não foi muito, não se tem datas precisas. E com isso eles foram lá e empacotaram o líder da Jingdan Dao em Tianmen, obviamente, né? Não, Tianmen não, desculpa, Tianjin, na China, né? Tianjin, cidade do Huoyuanjia. Mas calma lá que o vídeo não terminou. Como assim? Lembra que eu falei que tinha alguns Hans ali que eram de boas, que eram inocentes, que não tinham nada a ver com essa treta? Pois é, os mongóis não queriam nem saber. Os mongóis pensaram, mano, se eles vieram aqui e causaram um tumulto aqui com minha família, com meus irmãos, dizemos assim, né? Vamos se vingar. Vamos se vingar. E eles também começaram ali a se vingar, começaram ali a revidar. E antes, né, que criasse um efeito mola, né, por mais que a dinastia Qing tivesse ali fechando os olhos um pouquinho, falando assim, deixa os garotos brincar, por mais que a dinastia Qing tivesse fechado os olhos, né, e antes, né, de acabar criando esse efeito mola, a dinastia Qing falou assim, não, beleza, calma lá, agora parou todo mundo, seguinte, a gente vai ficar de olho neles, vocês já se vingaram, fica ali no canto de vocês, agora o resto é com a gente. Então, esses chineses Hans, eles foram colocados sobre uma forte vigia, só que, novamente, né, já estava começando a dar indícios aí de outra criação, de outra sociedade secreta e um sentimento de preconceito e perseguição. Então, os Qing, eles chamaram os mongóis, os chineses aí para trocar uma ideia. Então, eles pegaram e pagaram uma indenização ali para os Hans, para a família dos Hans inocentes, né, que não tiveram nada a ver com a treta e que foram pegos pelos mongóis ali depois que toda a rebelião já terminou, mas aí é fácil também pegar gente desarmada e despreparada. Então, beleza, e daí vocês devem estar pensando, tá, mas os mongóis, eles vão receber uma indenização ou não? Sim, eles vão receber uma indenização, aliás, eles acabaram recebendo uma indenização. Só que aí vocês me perguntam, qual é o número de pessoas, de mongóis aí que foram empacotados durante um mês, né? E eu falo para vocês, foi em torno de 500 mil em um mês, 500 mil em um mês. Isso é muito, ainda mais para 1800, na década de 1800, isso é muito. Só que, beleza, eles foram indenizados e tal, mas o trauma não passou. Por quê? Em 1911, né, quando aconteceu a Revolução de Xinhai e a Mongólia teve ali, de certa forma, a sua independência, inclusive, né, vou deixar o vídeo aí sobre a Revolução Mongol, que eu explico aí bem por cima. Então, conforme, né, os anos foram passando e entrou a Era dos Senhores da Guerra, e os Senhores da Guerra queriam a Mongólia de volta ali para a China, isso fez com que os mongóis ficassem novamente com medo de uma perseguição, e eles sabiam que, né, eles estariam dessa vez bem ferrados, porque senhores da guerra eram treinados, tinham armamento moderno, enfim, e eles não tinham muita coisa, né? E só que
as coisas acabaram piorando em 1930, né? Tipo, não piorando que ocorreu mais perseguições, não. Mas piorando porque em 1930, né, mais precisamente em 1932, o Japão ali instaura ali o reino da Manchúria, o Império da Manchúria, não sei exatamente. E novamente, um governo manchu, uma minoria étnica, sobrepondo uma minoria étnica, os chineses Han, fazendo com que os chineses Han, né, fossem acabando migrando ali para a República Popular da Mongólia, fazendo com que os mongóis ficassem com medo e relembrando da coisa que aconteceu. Os caras falaram assim, oh não, de novo isso? De novo isso? Porém, as coisas ficaram muito mais tranquilas em 1945, quando os mongóis e os soviéticos ali ocuparam a Manchúria e ficaram um tanto quanto de boa, bem entre aspas, né, com os chineses Han. Então eles pensaram, ufa, não vai ter mais migração, não vai ter mais a história se repetindo. E assim, terminou a rebelião, terminou os acordos, as coisas ali, né, que aconteceram, as consequências, e também expliquei um pouquinho que esse trauma foi longo, hein? De 1891 a 1945 é um certo tempinho sim. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Vocês já conheciam essa rebelião, essa sociedade secreta, este acontecimento na China? Pois é. Enfim, né? E se você não conhecia, agora ficou conhecendo e passa para as outras pessoas conhecerem também. Passa para o seu amigo, para sua amiga, como a pessoa se identifica. Mano, olha essa rebelião na China que empacotou 500 mil em um mês. 500 mil em um mês? Sim, cara, 500 mil em um mês. Mas 500 mil em um mês não é muito? Sem referências. Beleza? Enfim, né? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Me segue lá no Insta, me segue lá no Twitter. Eu faço postagens diárias lá também. Curte a página do canal no Face. Curte, compartilha. E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Beleza? Enfim, falou e fui.